Nesta noite em que colocamos diante do Senhor nosso Deus todas as nossas famílias, rezando pelas aquelas famílias que estão passando por momentos e situações difíceis, ou por aquelas famílias que são felizes e que vivem os ensinamentos do Senhor. Hoje, neste final de semana, nós estamos celebrando a ascensão do Senhor. Ou seja, Jesus, após a sua morte, ele não se distancia dos seus, mas o Jesus ressuscitado, constantemente, ele estava aparecendo aos discípulos, algumas mulheres, algumas pessoas. E as aparições de Jesus é para que o povo de fato compreendesse e entendesse que Jesus, ele passa pela morte, mas não fica na morte. Após a morte, Jesus ressuscita. Então, ressuscitar significa receber uma vida nova. Não mais uma vida marcada nesta realidade humana, como a vida que nós temos. Como nós vivemos em um mundo material, e o corpo, nosso corpo, ele é matéria, então ele permanecerá no lugar que é matéria. Portanto, nesta realidade humana. E então, aquilo que é espiritual retorna aos braços do Pai. E assim, Jesus, após ficar este tempo, a qual nós estamos celebrando, o tempo da Páscoa, o tempo da alegria, o tempo da felicidade, o tempo de comemorar a ressurreição de Cristo, e então o povo se alegraram por verem o Senhor, por Jesus ter ressuscitado. Mas nem todos, alguns também duvidavam. Duvidavam até aqueles que caminhavam com Jesus, tinham dificuldade de compreender. Embora tantas vezes Jesus falasse, tantas vezes Jesus orientava a eles: olha, eu vou passar por esses momentos, ou está chegando a minha hora, mas eles não entendiam, não compreendiam. Mas o porquê que eles não compreendiam? Porque os seus pensamentos eram pensamentos humanos. E todo pensamento humano, ele é falho, ele não é perfeito. Jesus, sim, o seu pensamento era um pensamento divino, pois tudo aquilo que ele viveu foi conforme o Pai, conforme Deus lhe havia indicado, lhe havia orientado daquilo que ele iria passar, daquele que ele iria viver. E assim, Jesus não se distancia totalmente, mesmo passando pela morte, pela ressurreição, mas chega um momento que Jesus retorna definitivamente para o Pai. E este voltar para o Pai, nós chamamos na igreja de ascensão. Esta solenidade que nós estamos celebrando hoje, a ascensão. O que é ascensão? É subir, subida. Jesus que sobe, Jesus que retorna ao Pai, de onde ele veio. E a liturgia de hoje, as leituras, nos fala sobre isto. E assim, Jesus, ele vai com os 11 discípulos para a Galileia e ao monte que Jesus lhe havia indicado. E eles prostraram-se diante de Jesus. E ainda alguns duvidavam.
mesmo diante de tudo aquilo que Jesus viveu, diante de tudo aquilo que Jesus realizou, mas ainda nem todos estavam compreendendo e entendendo de fato aquilo que Jesus ensinou, viveu. E aí, o que acontece? Que Jesus retorna ao Pai, mas ele não dá as costas, ou ele não deixa de escutar a humanidade. Pelo contrário, porque para Jesus não tem distância. As distâncias, ela existe para nós. O tempo existe para nós. As medidas, os pesos, existe para nós, mas para Deus nada disso existe. Então, não há distância entre Ele e nós, nem nós e Ele. A distância é nós que fazemos quando nós distanciamos dEle ou quando nós nos aproximamos dEle. E às vezes, as pessoas sentem-se um vazio, sentem um fracasso espiritual. Chega para a gente e diz: Padre, estou passando por um momento difícil, estou muito fraco na fé, estou sentindo que eu estou distante de Deus. Então, ela se distanciou, mas ele não. E outras pessoas dizem: Padre, eu tenho vivido uma vida de oração, tenho buscado o Senhor e sinto em mim uma leveza, sinto em mim leve, me sinto feliz, me sinto contente e realizado, porque tenho Jesus no meu coração. E aí, um homem de fé, né? Um homem de fé e um homem sem fé. Um homem que não tem fé, ele acaba confiando nos seus bens. E se acontece uma desgraça e ele acaba não tem mais os seus bens, o que acontece? Ele poderá tirar a sua própria vida, porque ele estava apoiado nos seus bens, naquilo que tinha. Fazenda, carro, tal, todas as coisas materiais. E de repente acontece algo que não tem mais nada disso. E então ele vai sentir-se um vazio. E neste vazio pode se desesperar e tirar a sua própria vida, porque ele perdeu aquilo a qual ele confiava, aquilo que ele tinha como a proteção sua, como a sua confiança. Isto nós atribuímos a uma pessoa sem fé. E uma pessoa de fé, uma pessoa de Deus, se acontece a mesma coisa com ela, como ela vai reagir ou como ela vai enfrentar? Deus me deu, se Deus permitiu que acontecesse isto, aconteceu, perdi, mas eu tenho como recuperar, eu tenho como conseguir de novo. E a vida que se segue, e a vida, ela acontece de construções. Vamos sempre construindo, vamos sempre a nossa vida, construindo ideias, construindo pensamentos, construindo nosso futuro. E o homem de Deus, a pessoa de Deus, ela sabe que aquilo que ela tem para usufruir, mas não tem aquele apego acessível, porque tudo isto passa. De fato, é a quem nós devemos confiar, é no Senhor, é em Deus, é em Jesus. Esta confiança, esta fé que devemos ter em Jesus, ninguém rouba, ninguém tira de nós. Um bem, um transporte, uma motocicleta, um bem, alguém pode roubar de nós. Poderemos ou não conseguir adquirir, né? Porque são bens materiais. Ah, padre, mas aquilo me custou. Eu sofri para conseguir aquele objeto.
Mas será que você está desfrutando como se deve? Será que você não está ensopando, você não está usando de maneira incorreta? Vejamos que Jesus, às vezes, ele nos prova. E às vezes é necessário que coisas aconteçam conosco para a gente enxergar, já que com palavras, já que com a oração não se resolve, então Deus mostra sinais, Deus mostra acontecimentos para que a gente possa compreender e entender e de fato então eu tenho que mudar minha atitude, ser diferente e agir diferente. Então, é isto, né? A visão de alguém de fé, de alguém que compreende o projeto de Deus, e um homem que vive a realidade humana, mas que não tem o temor de Deus. E é fácil a gente encontrar pessoas assim, e pessoas assim, elas não são felizes conosco. Pelo contrário, fala mal de nós, fala mal de vocês que vêm à igreja, fala mal de vocês porque procuram viver corretamente, tudo certamente, né? Porque a visão dele é uma outra. Eu não gosto e não procuro discutir com pessoas desse tipo, porque não adianta. Ele não vai mudar sua forma de pensar, de agir. Talvez com testemunho, com exemplo, possa ir e compreendendo e entendendo com o tempo. Mas sabemos que quando a pessoa, ela de fato cria situações, é difícil. E isto muitas vezes também atrapalha no ambiente familiar, quando os dois não têm o mesmo pensamento, quando não têm o mesmo objetivo, quando os dois ou a família não têm uma vivência de fé, não têm uma caminhada, não procura viver na igreja, e então é um lutando e o outro desfazendo, como que eu vou para a igreja, meu marido, meus filhos não vão, mas eu vou fazer a minha parte e faço até por eles também, rezar pela conversão, pela mudança de vida. Quem sabe se de tanto rezar, de tanto colocar diante de Deus, Deus um dia não mude a atitude, o comportamento, a maneira de alguém da nossa família que não está agindo corretamente. Então, para Deus tudo é possível, se para nós muitas vezes situações podem tornar-se impossível, mas para Deus tudo é possível. E então é isto que Jesus veio ensinar. Jesus, ele não disse façam vocês, mas Jesus deu o exemplo, mostrou o caminho, é assim. Mas deixou-nos livre, deu-nos a liberdade para as nossas escolhas. Existe o bem e o mal, existe a felicidade e existe a condenação. Então, vamos escolher aquilo que nós queremos e das nossas escolhas procuremos então viver de fato aquilo que nós queremos nesta vida e na vida futura. E assim, o que acontece quando Jesus ele retorna ao Pai, ele envia o Espírito Santo. No próximo domingo, de amanhã a 8 dias, nós iremos celebrar o domingo de Pentecostes. Justamente é a descida, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Então, Jesus naquele momento envia o Espírito Santo de Deus sobre eles. Então agora não são mais eles, Pedro, André, João, Tiago, mas são homens de Deus. Homens que foram revestidos pela graça de Deus. E aí sim, eles confirmam e são inspirados e são enviados em missão para anunciar e testemunhar a palavra de Deus. Então vejamos que assim,
Jesus confirma também a sua igreja, a nós, o seu Espírito, através dos sacramentos que temos na igreja, que a qual nos consagramos, a qual nos entregamos ao Senhor, e a partir daquele momento, somos instrumentos de Deus, somos consagrados, ungidos para a missão para o Senhor. Vejamos que a dinâmica, vejamos que a atitude de Jesus é de confirmar, é de estar presente na nossa vida, na vida da sociedade, na vida do mundo e de cada um de nós que Ele tanto ama. Portanto, meus irmãos e irmãs, procuremos de fato viver na graça de Deus, viver na presença dEle, acolhendo aquilo que Ele nos pede. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.